Ação! É sem frescura, porra! Marco Altberg. Lara, se vocês nascessem na Alemanha, você não seria Lara Alt, porque quer dizer velho. Somos parentes de alguma maneira. Só que Berg quer dizer monte e você é Campos, velho. Olha aqui, eu conheci o Marco Altberg porque nós nutrimos a mesma paixão pelo Joaquim Pedro de Andrade. Eu cansei de dizer aqui nesse programa, e repito, que o Joaquim Pedro fez os filmes mais engraçados que já foram feitos no mundo. Ou seja, Guerra Conjugal, que foi um remake, que o Tamerlino já tinha feito. É mesmo? O Flávio Tamerlino tinha feito. Chamava Um Whisky Antes, Um Cigarro Depois. Ah, era baseado no Dalton Trevisan? Dalton Trevisan, a mesma história. Com Neila Tavares. Sim, conheço o filme. Aquela história que ela faz com o Murilo Neri é a história da Malu, da Ana Lu Prestes. Ana Lu Prestes com o Lima Duarte. É a mesma história. Mas assim, não é o mesmo filme. Não, mas não tem a mesma origem autoral do Dalton Trevisan. Tem sim. Tem? O Vampiro de Curitiba. Ah, olha só. Também não tinha mau gosto, não. Não, literário. Maravilha, não sabia que era engraçado. Eu fui assistente do filme do Joaquim. Aliás, foi uma coisa... Não, aquela porrada que é o Joffre, o Lutero e a Carmen Silva. Carmen Silva. O Lutero faz o filho dos dois. Tá, vai fazer sensacional. Tô com preguiça. E ele dizendo pimentão, né? Ele comendo ali, ele descobre no meio do arroz lá um pedacinho de pimentão. Tem pimentão aqui, você sabe que pimentão é veneno, você quer me envenenar? Sensacional. Não, esse episódio foi o episódio mais engraçado que eu já vi na minha vida. O Joaquim, a risada dele, se lembra? Era só um rá. Ele risava, ele tinha esgar, era um ranger. E o sorriso era um esgar. Joaquim já era uma pessoa... Mas ele tinha um senso de humor. Eu acho que todo mundo que tem senso de humor é mal-humorado. Verdade. Agora também, Marco, eu descobri uma coisa. Com um estúdio desses, até eu, cara, sou cineasta. Hein? Mas eu não sou cineasta. Aliás, eu não gosto desse termo, cineasta. É porque lembra um pouco cineasta. Pederasta. Mas é isso, na verdade é o seguinte. Eu sou produtor e diretor. Cineasta, eu acho que é uma... Eu não sei, acho que é tem uma origem francesa, de um modelo de cinema que foi feito na França. Que deve ter a mesma adotou. Construção, vocabulário de pederasta. Provavelmente. Não é? Provavelmente. É assim. Mas o Joaquim era sensacional. Que figura. Estar perto dele. Tu sabe que ele é o autor, junto com o Tom Jobim, que era muito amigo dele. Ele tinha, se lembra que na casa dele, lá embaixo, tinha um piano de parede, de armário. De armário. E eles riam pra boa, os dois. E bolaram um personagem que nunca estava numa boa. E fizeram aquele samba. Eu não gosto de samba, não gosto de Ipanema, não gosto de cinema, não gosto de chuva, não gosto. Nem chopp Só gelado. o cara que não gostava de nada. E no dia seguinte o Joaquim falou assim, eu não assino. Olha, eu não sabia disso. Aí o Tom Jobim, mas é lindo o samba, Joaquim. Ele disse, mas eu não assino. Então tá bom. Então chamou o Chico Buarque, o Chico Buarque tem uma garibada. Mas quando o João Gilberto cantou, ele cantou a letra do Joaquim. Você sabe que eu conheci o Tom na casa do Joaquim, na Sim, porque o Tom ia lá. O Tom adorava. Para encherem a cara. O Tom tinha e ele tá risada pra burro. Vamos falar sobre você, afinal de contas, a ideia é essa, né? Quer dizer, vamos falar sobre você. O que você acha de mim? Me lembro antes de conhecer... Você começou no cinema produzindo para o Joaquim? Não. Eu comecei no cinema fazendo meus filminhos em 16mm. Mas o curioso é que eram filmes de ficção, não era
Documentário. E eu mesmo... Qual era a metragem? Foi para um festival de JB, de 70. Eu lembro desse festival. Fiz o meu Foi primeiro filme Bruno chamado Barreto que começou a se dar bem nesse festival. Murilo Salles, Bruno Barreto. No Hilton Nunes. Klaus, Shell. O próprio Arthur Omar, mas depois já, né? Não foi nesses... Arthur Omala. Mas então, o negócio é o seguinte, eu via muito cinema. Eu era rato de Cinemateca no Museu de Arte Moderna com 16 anos de idade. Eu também fui. E ali aquela, né, o Cosme. E né, o pior é o seguinte, eu me sentia culpado. Por quê? Porque em Porto Alegre tinha 3 sessões, 3 horas da tarde tinha uma sessão, 7h30 tinha outra, 9h30 tinha outra. Eu via 3 filmes por dia, pensando assim, eu devia estar na aula. Eu estou aqui no cinema, mas estou adorando. Claro. Via 3 filmes por dia sem saber que filme era. Eu me lembro que eu já fiz o contrário, eu já levei a aula para a Cinemateca. Eu tinha uma aula de literatura, que tinha um professor lá curioso e tal, que eu propus a ele que a gente levasse a minha turma, na época era o André, para uma sessão na Cinemateca do MAN. E aí a gente alugou lá e teve uma aula dentro da Cinemateca. Foi curioso, assim, já era uma vontade de dividir com os colegas, os amigos, esse amor, esse gosto pelo cinema. Mas você foi uma das personagens, assim, você estava naqueles filmes todos, Cinema Novo, Sim. Que foram filmes que me encantaram, me ajudaram a decidir em trabalhar em Pô, legal. Né, em Muito cinema. obrigado, Marquinhos. Eu preciso tanto de estímulo na minha carreira artística. Olha só, que idade você tem? 57. 57, eu tenho 70. A diferença vai para 13. Não é tão grande Pouquinho. assim. Mas naquela época fazia diferença. Né? Naquela época fazia diferença. Pô, você tem um filho de 1 ano e um filho de 2 anos, pô, é o dobro. Isso aí. Naquela época fazia diferença. Mas eu fiquei entre duas coisas. Tu era guri da geração Paysandu. Eu fui guri da geração Paysandu, exatamente. Meia-noite e Lamas, depois do Paysandu. Lamas. E comprar o JB ali no Largo do Machado. Né? Então... Aquela era bom. Geração Paysandu, que fica perto da rua Paysandu, e era o Cinema Paysandu que promovia esses festivais que eram patrocinados pelo Jornal do Brasil, que naquele tempo tinha alguma importância nesse país. Tinha, nossa. Era Avenida Brasil 500. Não, isso depois, né? Era na Rio Branco. Avenida Rio Branco 500. Avenida Brasil. Não me lembro do número, mas era na 500, Rio Branco. eu ia comer lá. Isso, um prédio antigo, né? Tinha um relógio. Isso aí. Não, era diferente, né? Era um momento que O Copdesk era Tarso de Castro, Nelson Pereira dos Santos, Fernando Gabeira. Zé Carlos Avelar, acho que... O cinema argentino tá bom pra burro, já viu? Bom. A Argentina sempre teve uma regularidade. Mas não distribuía no Brasil. Aliás, não distribuía o cinema brasileiro no Brasil. Aí já, pois mal distribui o cinema brasileiro, imagina o cinema Imagina os nossos Los Hermanos. Los Hermanos. Então, mas eu estava te falando que eu tinha 2 paixões, uma é o cinema e outra os índios. Aí cheguei até a fazer sociologia na PUC e tal, mas quando eu vi assim, uma coisa acadêmica para fazer antropologia, eu desisti, não era isso que eu queria. É que nem línguas. Eu queria estar lá com eles. É que nem línguas, eu queria falar línguas e fui estudar no clássico e só tirava 0, porque era muito chato o jeito de ensinar. O meu primeiro filme, assim, foi sobre índio. Quer dizer, na verdade, sobre um branco que cuidava de índio, que era o Noel Núteus. Noel Núteus, aquele médico sanitarista maravilhoso, bigodudo, uma pessoa, aliás, um personagem performático. Nossa, sensacional. Ele botava a câmera nele e pronto. E ele também filmava, ele levava o Zé Medeiros para filmar os índios. Ele era um cara exatamente performático em multimídia. E à frente do tempo dele. Ele era... Adorável. Olha, eu era guri quando conheci Nelson. O Noel Núteus. Noel Núteus. Então, aí eu fiz uma pesquisa longa sobre a vida dele. Aí, através dele, eu falei sobre... Eu quero esse filme. Vou te dar. Aí foi um filme bacana, foi um filme premiado na época, porque
feito com muita... Porque esse Noel Nuttels, agora que você falou nele, aqueceu o meu coração. E o seu também, ao falar o nome dele. Claro. Judeu russo, veio para o Brasil com 8 anos de idade. Cachaceiro, foi para Alagoas, se criou em Alagoas, depois virou médico em Sanitarista, Recife, claro. depois virou especializado. Como o Hildebrando. Como o nosso querido Hildebrando, sim, o nosso comunista histórico. Sim, contemporâneo da turma toda lá, de Jorge Amado, de Otto Lara, Samuel Weiner, do Capiba. Capiba. E, enfim, um cara... O Capiba tem uma história do cara que falou para ele assim, minha mulher está grávida, ele perguntou, e você tem algum suspeito? Eita, o Capiba era outro Joaquim Pedro, porque ele era sério, mas extremamente... Só falava loucura. Mas enfim, aí o Noel e a turma do Darcy Ribeiro, cara. Ele era da que era uma turma do caralho também, pô. Aliás, tem uma outra turma que é do Paulo Vanzolini. Que tá aí. Que esculhambou, ele esculhambou o Mário de Andrade. Né? Porque ele disse assim, quando eu fazia minhas excursões, a paixão do Paulo Vanzolini são ofídeos. Até um dia eu encontrei um cipó na estrada, que parecia uma cobra, e comprei para dar para o Paulo Vanzolini, nunca dei. Bem, e ele levava gente de samba, de tudo, de artes plásticas, nas excursões que ele ia, bancados pelo negócio de biologia, Instituto lá de São Paulo, biólogo, museu. Bancados, ele levava essa turma. E disse que não, Mário de Andrade não estava com nada, não é um bom pesquisador. Ele falou, bom sou eu. Você viu o filme que fizeram dele, do Vanzolini? Do Ricardo Dias. Não vi não. Muito legal. Estou interessado. Muito legal. E vou te contar uma coisa. Eu perguntei para ele assim, no meio, o senhor gostou da homenagem do Caetano Veloso? Ele fez. Homenagem de baiano, encosta o cu na parede. Da ronda, né? Não, mas enfim. Mas aí esse foi meu primeiro filme. Do Noel Nuttels. Noel Nuttels, foi um média-metragem documental. Assim, 30 minutos. Muito... Aí eu resgato, vou até a história de Rondon, puxo o fio da meada da relação dos brancos com os índios no Brasil. É sem frescura, porra! Sem frescura, porra! E que outros assuntos você abordou além do nosso amado Noel Nuttels que nós vamos botar nesse programa? Então, aí depois eu... Vamos a carinha dele, eu fui partir para longa-metragem de ficção, né? Eu trabalhei, em paralelo que eu fazia esse filme, eu fui assistente de direção, diretor de produção, fiz um monte de funções. Sim, foi pelas beiras. Do pessoal do Cinema Novo na época, né? E aí eu fiz meu primeiro filme chamado Prova de Fogo. Eu sei desse filme, porque tem parentes meus envolvidos. É mesmo? Sim, Gilberto Velho. Claro, não a mulher dele. Ex-mulher, tá certo. Somos todos parentes. Então. Meio parentes. Mas seja como for, assim, essa história foi uma história fascinante, que é a história de um pai de santo, que na verdade é de um cara, como um cara se transformou num pai de santo. Primeiras perturbações que ele tinha visões, não sabia direito, e ele ao mesmo tempo era um cara muito cético, não tinha um background espiritual, e aí ele se viu tomado pelo santo. Isso é uma história sensacional, né? O cara, e aí ele, não foi uma escolha dele, ele foi chamado e virou um pai de santo. E a história, o filme é um mergulho. Eu fiz uma pesquisa de 2 anos, até filmei 16 meninas em vários terreiros e pude, enfim, eu tenho assim uma proximidade hoje muito grande com esse universo por conta desse filme, né? Sim. E é bem legal. Foi o Pedro Paulo Rangel que fez o personagem na época. Eu vi isso. Aí tem Alba Ramalho, que faz uma mãe de santo também, que é filme. bem legal, Ivan de Almeida, Maite Proença, foi o lançamento dela no cinema naquele momento. Linda. E, querida, enfim, adorava outras Maite pessoas Proença. que... Eu te amo, Maite. Depois
Aí depois... Fala, continua. Depois, continuando, eu fiz um segundo filme chamado Aventuras de um Paraíba, com Kaique Ferreira, que é a história inversa da história do nordestino. É o nordestino que vem para cá e se dá bem, né? Quer dizer, assim, tem vários que se deram bem, mas assim, a maioria é a coisa do migrante que fica nas periferias. Se ele arrumar um táxi para dirigir, já se deu bem. É pedreiro, isso aqui, mas ele galga tudo isso e é um cara muito esperto, assim, muito inteligente, assim, foi bacana. Temos aí um presidente assim, né? Nosso presidente... Nordestino que se deu bem. Foi. Se deu e bem. Fez muito bem também. Se deu bem e fez muito bem. Claro. Só tem essas bagaceiragens de Paraíba mesmo, que é foda, né? Tu vai ver o memorial do Fernando Henrique Cardoso, é uma coisa chique. Você falou... Vai ver o Lula, que eu saio ver. É o Brasil, né? É o Brasil real. Ele quer passaporte especial pro neto. Não sei se ele quer também. Aí também a Bicho, gente ser pautado pela imprensa é chato pra caramba, né? Eu sei que então, mas olha só, o Celso Amorim... Não, eu acabei de dizer uma coisa. Me chamaram para fazer uma novela no SBT e eu falei Então tinha um workshop que eram os caras me ensinando a minha vida. Teve um cara que falou que a legalidade do Carro Sou Hino era em 64. Não era, foi a renúncia do Jânio. E aí eu cheguei pro produtor e diretor, o Sérgio Madureira, e disse assim, eu não estou aguentando, e me disse quando é que você vai gravar para mim fazer o meu programa. E uma jornalista ouviu e falou assim, Pereio, 2 pontos, eu não estou aguentando, eu quero fazer meu programa. E eu fui demitido. Porque saiu na imprensa isso. Porque saiu na imprensa, porque o cara tinha dito, por que não me demitiu na hora? Porque ele tanto faz, né? Mas aquilo lá é uma pensão, essas coisas assim, é tudo maluco. Mas eu quero mais Marcos Altberg. Vamos lá. Então, Aventura de um Paraíba. Aventura de um Paraíba já foi uma história diferente. Foi um filme que me foi proposto pelos produtores, na época, Lucílio Carlos Barreto, que eu tinha feito uma série de trabalhos com eles lá, inclusive Prova de Fogo, eles produziram. Mas era um projeto meu, esse Prova de Fogo foi eu que levei, mas o Aventuras foi a história, é um José do Nascimento, um autor desconhecido que resolveu, uma pessoa comum que resolveu escrever um roteiro do Aventuras de um Paraíba, no Rio de Janeiro. Então, e ele que escreveu do jeito dele, da forma naif, e eu achei bacana, e a gente chamou o Calmon na época que deu forma ao roteiro, e aí a gente fez esse filme que é uma saga de um Paraíba no Rio de Janeiro, que, enfim, vai do inferno ao céu no filme. Depois do carnaval eu vou voltar para Nova York. Você não quer vir comigo? Não sei. A gente brinca o carnaval. Vamos pular, cantar, namorar muito. Depois vem comigo. A gente volta no verão. O Brasil é bonito, mas é muito triste. E ele faz uma dupla com o Paulão, aliás, os dois não estão mais aqui, nem o Kaique, nem o Paulão, né? Saudosos. Paulão, morreu de quê, Paulão? Morreu de morte natural, como dizia o Vinícius de Moraes. Morreu de morte natural, como é que é? De cirrose, de quem bebe, né? O Vinícius fala. Ele bebia. Não, enfim. Mas não bebia como eu, pô. Mas alguns são mais sensíveis, né? Então, o Paulão, o Grande Otelo viu o filme na época e falou, Marco, que bacana, você fez uma homenagem a mim e ao Oscarito, porque a dupla dos dois, embora não tivesse nenhuma citação explícita, mas parecia, era bacana, eu achei engraçado o comentário dele. Eles têm um filme, o Grande Otelo e Oscarito, que eles são uma dupla maravilhosa, de amigos, não sei o quê, e depois separam. E aí o Grande Otelo começa a beber e é encontrado na sarjeta. Mas é isso. E aí recuperam ele, e aí tá a choradeira e ele Mas exatamente, é isso, porque o Kaique faz o Paraíba, pois do manga. Vai ver que é isso que o Otelo estava se referindo.
Porque o Kaique faz o cara que vem e vai morar com o Paulão, que já estava aqui. O Paulão era um nordestino, né? É negro e que termina, pela falta de perspectiva, termina virando bandido. E os dois mantêm a amizade, é bonito o filme. Aí depois eu fiz Fonte da Saudade, com a Lucélia Santos, que fez 3 personagens femininos, que é uma adaptação do livro da irmã do Tom, a Helena Jobim. E aí o Tom fez a música, enfim. Tem a história de que essa coisa, a gente leva tanto tempo para fazer um filme, mas já tinha o Tom, tinha amizade com o Tom, então ele foi fazendo mais músicas. E aí o filme não era feito, aí as músicas iam para TV Globo, iam para novela, para minissérie. Então, assim, até o Chico fala que o bolero, né, que ele fez para uma minissérie aí do Anos Dourados, era pro Fonte da Saudade, né? Aí ele botou a letra depois pro bolero. E outros tantos, Passarinho, enfim, mas terminou depois, na época correta do filme, o Tom fazendo uma valsa, um bolero. Foi direcionado para o teu filme, mas aí vendeu no ateliê, né? Tem um troço aqui, toma aí. O filme não se realizava, ele não podia ficar guardando, né? Pois é. Mas ficou ótimo, a música dele é sensacional, ganhou o prêmio lá em Gramado. E enfim, a convivência com ele na época, e a Helena Jobim, era muito bacana, os dois, a família ali, os irmãos ali. E a história do filme, do Fonte da Saudade, é uma história que, no fundo, é a história da Helena, que é o pai que foi embora, que é a ausência do pai, enfim, que o Thales Panchacon faz, né? Que é bem legal. Caramba, você está produzindo, né? Está produzindo, está coproduzindo longo. Primeiro teve um orgulho danado, assim, nós não apenas só passamos filmes nacionais, nós restauramos. Porra, tem mais que restaurar. Aquela história do cinema brasileiro é o melhor cinema brasileiro do mundo. Né? Eu li um livro recentemente que eu estou dando tratos à bola para tornar cinema, que é Minha Fama de Mal, do Erasmo Carlos. Aliás, que acaba de ser publicado. Recomendo a leitura, é muito bacana, e eu estou em entendimentos para a gente fazer um filme. Já que estamos dando tratos à bola, está na hora de dar as de Vilas Diogo. Tá certo? Hein, Lara? Estamos em época. Dando tratos à bola e vamos dar as de Vilas Diogo, que eu nunca entendi que porra quer dizer isso. Aliás, a gente fala coisa sem entender porra nenhuma. Vou te mostrar com quantos paus você faz uma cadeira. O que quer dizer isso, meu Deus do céu? Vem. Tchau, mano. Tchau, querido.